Por que você, isso mesmo, você deveria ler O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss? Recentemente, se eu não me engano, sábado, saiu o vídeo desse mesmo estilo aqui, falando sobre o Caminho dos Reis, e vocês gostaram bastante, então eu resolvi trazer sobre um outro livro que eu li ano passado e eu gostei bastante, e porque eu acho que você deveria ler ele também. Primeira coisa que eu queria pedir aqui é um pouco de paciência com o livro. Ele começa um pouco devagar, assim, sem você entender aonde ele está indo. É uma apresentação lenta dos personagens. E assim como eu falei no Caminho dos Reis, no vídeo Caminho dos Reis, é um livro assim que tem que ter um pouco de paciência com o começo. A primeira vez que eu fui ler essa introdução, eu não gostei muito, aí eu parei de ler, porque o que eu tenho costume de fazer é o seguinte: eu pego a amostra grátis que tem no Kindle dos livros que eu pretendo comprar, eu leio e se eu gostar eu compro, se eu não gostar eu não gastei o dinheiro. E esse é mais um dos livros que eu tentei a primeira vez a amostra grátis, não gostei, mas na segunda vez que eu peguei para ler, eu gostei demais do universo e é por isso que eu estou aqui fazendo um vídeo para que você também possa ter essa experiência. Então, assim, o começo é uma introdução ao personagem principal, ao Quoth, e também ao escritor. Então, vai começar meio numa pegada assim mais lenta, numa cidade do interior, sem você saber direito quem são os personagens, o que eles estão fazendo ali, mas ao longo do livro isso vai mudando e a história pega assim um ritmo muito rápido e é excelente. A primeira coisa que eu gosto muito desse livro é sobre a forma como ele é narrado. Porque o que acontece? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, obviamente, porque seria contraprodutivo fazer um vídeo para você ler um livro enquanto eu conto a história dele. Mas eu vou dar alguns detalhes aqui para ver se chama a sua atenção, te fisgam para depois você querer saber mais. A forma que esse livro é narrada, ele é na primeira pessoa pelo próprio Quoth, que é o personagem principal, e o negócio é que ele vem de uma família de contadores de história. Ele é de como se fosse um grupo viajante desses, que a gente vê muitas vezes em filmes e séries, uma espécie meio de um circo assim, O pai dele era músico e contador de história, aí viajando nos vagões deles tinham outras pessoas com outros talentos, meio que um circo andante assim, e ele viveu a infância dele ali, então ele tem muito disso na forma como ele conta a história pra gente. Ele fala no começo da história já que ele não tem muito, apesar de ele estar contando uma história real, às vezes ele vai dar uma embelezada pelo contador de história que tem dentro dele, e o ritmo que a história é contada é muito legal. Geralmente o escritor lá está escrevendo a história, então o coach conta uma parte, aí quando está chegando num momento mais tenso assim, você tem um pequeno interlúdio que volta para o presente, aí você tem a conversa dos personagens do presente sobre a história que ele está contando, que está no passado. Depois disso vai lá e volta pro passado da história do próprio Quoth que ele está contando, e fica nesse ritmo assim de passado, um pouquinho do presente, futuro, aí volta para o passado. É muito legal você ver toda essa experiência e ver onde o Quoth está agora. Isso te dá uma curiosidade para saber como ele chegou até ali, porque você tem aqui, o presente, e você tem aqui, que é o passado, e ele vai preenchendo esse meio aqui com a história, e é isso que te faz ficar tão preso no livro. Outra coisa que eu gostei bastante da saga é que um dos assuntos principais, digamos assim, é justamente sobre a arte de ele criar histórias para ele mesmo. Porque ele é um cara, uma figura lendária naquele mundo, e você vê que ele tem vários títulos, ele tem várias histórias mirabolantes sobre ele, como se ele fosse um grande herói. Por exemplo, ele é chamado do Sem Sangue, do Matador de Reis, do Conselheiro de Reis, e você não sabe como que ele tem esses títulos. E como ele vai contando a história, ele vai mostrando que muitas dessas coisas são completamente exageradas. Então, às vezes, você sabe, por exemplo, esse do Sem Sangue, você sabe que ele é chamado do cara que não sangra. Mas aí ele vai te contar o porquê que isso acontece. Porque quando ele era jovem, ele foi muito inteligente e ele teve um truque para fazer as pessoas imaginarem que ele era um outro tipo de ser que não sangrava. E é todo tempo essa brincadeira assim, que o livro faz, que o Patrick Rothfuss faz, de mostrar uma coisa assim absurda e depois ele explica como que aquilo aconteceu e como que ele pensou de criar esse tal rumor, porque ele tem muito disso também. Apesar dele ele é um gênio, ele é uma criança assim brilhante, na arte da magia, um livro de fantasia, ele é um bruxo, é um mago, e ele é um dos mais inteligentes, mais promissores. Só que ele não tem background nenhum. Então ele se vê num mundo político e perigoso sem proteção nenhuma, a não ser ele mesmo. E uma das formas que ele encontra para
para se proteger de pessoas mais influentes, é justamente criando uma lenda muito maior do que ele sobre ele. Então as pessoas vão ficar com tanto medo das lendas que foram criadas sobre ele, que ninguém vai nem atacar ele. E eu acho isso, a forma que ele vai mostrando como ele cria essas coisas, é muito legal, assim, é o ponto alto do livro para mim. E nessa mesma pegada, tem uma coisa muito legal também, ver como as coisas que as pessoas creem que são realidade, na verdade são lendas, e algumas vezes as lendas que as pessoas não acreditam que aconteceu de verdade, existem na vida real, e fica essa brincadeira assim, o que é realidade, o que não é, que é muito divertido. Outra coisa aqui, se você gosta, é que esse livro tem bem mais romance do que o livro do Caminho dos Reis que eu indiquei antes. O personagem principal, o Quoth, ele tem a menina que ele gosta, apesar de que a história talvez não siga num ritmo que você acha que é o normal, que é o que vai acontecer. É um pouco fora do comum esse romance entre os dois, mas ele está lá. Você tem alguns capítulos dedicados a isso, uma boa parte da história é dedicada a isso. Não é o livro inteiro, não é o assunto principal, mas tem bastante. E se você gosta de um romance entre dois personagens, que eu acho que a maioria das pessoas gosta, tem aqui também. Outro ponto importantíssimo são, obviamente, os personagens extremamente cativantes. Eu gosto bastante do Quoth, que é o personagem principal, e eu sei que muita gente tem esse negócio de não gostar muito do protagonista, gosta mais de personagem secundário, porque você tem muito mais o ponto de vista do protagonista, então você vê muito mais os defeitos dele, algumas coisas que você não gosta, e as pessoas têm um pouco de preguiça, às vezes, de protagonista. Tem muita gente que lê Harry Potter e acha o Harry Potter chato, ou alguma coisa assim. As pessoas têm esse negócio, né, de não gostar muitas vezes do principal, mas aqui eu acho que não existe esse problema. O Quoth é um personagem assim incrível, você vê tudo aquilo que ele vai pensando, a forma que ele conta a história, ele é extremamente carismático também. Desde o começo você já se apega a ele, você quer ver o que vai acontecer. Então os personagens são incríveis, os personagens secundários também, a Dana, o Bast, são todos assim, sensacionais, e aqui você vai gostar de vários personagens, vai querer saber o que acontece com todos eles. Outro ponto que eu tenho que colocar aqui também são os mistérios que existem nessa trama, que são vários, justamente por essa construção que eu falei anteriormente, de você ter o ponto de vista do futuro e do passado e querer saber o que acontece nesse meio tempo. Então tem vários elementos que ele vai apresentando ali, que ele no presente já sabe o que significam, mas você enquanto leitor não sabe. Então a história é cheia de mistérios, de elementos que são colocados, de partes de lugares que você sabe que vai ter importância. O personagem que está te contando a história já te falou que vai ter importância, mas você ainda não sabe. E é um universo riquíssimo, assim, de vários povos, várias culturas. Somente no segundo livro ele trabalha um outro povo, uma cultura completamente diferente da que a gente estava acostumada. E também é uma parte, assim, talvez a minha parte preferida do livro, junto com a parte dele estudando lá na escola, na universidade. Então é um universo riquíssimo, cheio de mistérios para você descobrir. Um outro ponto aqui que eu gosto bastante da história é a forma como a magia desse mundo é trabalhada. Todo o sistema da magia dele, o que torna uma pessoa mais forte ou mais fraca, é muito legal, assim, é uma coisa que você tem contato no meio pro final do primeiro livro, inclusive o começo do primeiro livro, sem ser a parte lenta, também tem uma parte ali que eu acho que você não vai esperar o que vai acontecer, é bem legal, são alguns bons capítulos contando uma história antes dele chegar na tal escola de magia dele. Não é Harry Potter que ele chega direto em Hogwarts praticamente, você tem quase um terço ali do livro trabalhando melhor o Quoth em outro ambiente, e quando eu li pela primeira vez eu não imaginava isso. Eu acho que é uma parte bem legal, mas voltando a falar, o sistema de magia desse mundo também é uma coisa que eu acho muito legal. A forma que as pessoas treinam, o que torna uma pessoa mais fraca ou mais forte, também para mim é um grande ponto positivo desse livro. Meu último ponto aqui são a existência de contos que expandem esse universo, mas exatamente são duas histórias, uma contando a história do Bast e outra contando a história de uma outra personagem que eu não vou dar spoiler aqui, que é uma menina que ele vai conhecer lá na universidade, mas eu não vou falar mais sobre ela, personagem interessantíssima também. E se você gostar muito dos livros, você tem como expandir um pouco mais no passado e no background desses dois personagens que você gosta muito, eu imagino, depois que você lê o livro. Então, tem esse a maisinho aí que eu quis colocar aqui. Agora, como eu fiz no outro vídeo, também motivos pelos quais talvez você não queira ler este livro. O primeiro
e talvez o mais importante, é que, assim como o caso de George R. R. Martin, com o Gelo e Fogo, a gente ainda não tem o último livro e nem previsão para saber quando ele vai sair. A primeira previsão para o livro 3 era de sair há 10 anos atrás, aí o autor falou que estava trabalhando, aí adiaram, aí depois adiaram de novo, aí adiaram de novo e não tem previsão. Mas o próprio autor, o Patrick, já falou que já está terminando. Alguns anos atrás, inclusive, ele fez uma live lendo o primeiro capítulo, já deu a entender ali que já estava finalizando a história, só alguns pontos finais. Eu acho que ele tem bastante dificuldade para finalizar essa história, porque, pelo menos para mim, tem muitos pontos ainda a serem trabalhados no livro 3, então eu imagino que ele está tendo um pouco de dificuldade de amarrar todas as pontas. Pensou na história como uma trilogia, então esse último livro ele tem que vir para fechar todos os ciclos, e eu acho que tem muita ponta solta ali, por isso ele está tendo um pouco de dificuldade, mas pelo lado bom, já se passaram 10 anos, então a gente está 10 anos mais perto do livro final. Você não deve ter que esperar mais 10 anos se você ler agora, mas você não sabe quando que vai sair o último livro. E o último ponto que eu queria falar aqui, assim como eu falei no Caminho dos Reis, que era o principal ponto negativo, era o preço. Os livros aqui também não são baratos. O primeiro livro na Amazon está R$ 55,00, o segundo R$ 63,00. No Kindle é um pouco mais barato, você deve conseguir encontrar também por outros preços um pouco melhores. Talvez se você comprar de segunda mão, ou se você comprar em alguns outros sites. Eu olhei aqui na Amazon só para dar uma noção para vocês. E eu sei que não é R$ 50,00, também não é um livro barato, mas, pelo lado bom, também não é 120 igual era o Caminho dos Reis. Também é um livro grande, quase 1000 páginas, então você vai ter bastante coisa para ler. Eu acho que R$ 50,00 talvez um pouquinho menos, uns 40 ali era um preço justo, mas se você quiser ler e tiver R$ 50,00, é um livro muito bom, e eu acho que nesse preço vai ser difícil você achar algum outro livro que vai bater de frente com ele. E é isso, espero que você tenha gostado, espero que você dê uma chance também ao Nome do Vento de Patrick Rothfuss. Dê um like se você gostou, comenta sugestões de temas de vídeo, comenta sugestões para esse vídeo, o que você gostou, o que você não gostou, indique para um amigo. Um abraço.